vamos iniciar nossos trabalhos, né, nesse sábado que está muito bonito. Um sábado que traz uma luz solar maravilhosa, até um pouco quentinho demais, né? Mas é bonito de se ver. Então hoje a gente vai agradecendo a espiritualidade por estarmos aqui, nesse sábado antevéspera de Natal, que é uma data que a maior parte das pessoas gostam, não é? Então, mesmo se a gente tiver aquele sentimento um pouco tristinho, nós convidamos a todos a pensar em Jesus com alegria, com muito amor, porque nós estamos aqui nesse Natal, é por Jesus, é com Jesus, lembrando sempre do amor dele por nós, não é mesmo? Que todos nós possamos nos entregar a ele nessa tarde maravilhosa, sintonizar com esse nosso irmão tão querido e com o nosso coração e a nossa mente. Eu anotei aqui, gente, porque eu pensei no que eu queria dizer para vocês e não queria esquecer nada, tá? Então, apenas agradecendo por todo o ensinamento e amor que ele nos trouxe. E hoje, com muito amor, nós teremos, na leitura do Evangelho e da mensagem, eu mesma, a Cris Giordani, tá? Nós teremos também a oração inicial feita pela Margarete. Hoje a diretoria está trabalhando, tá, gente? A vibração gerais dos passes e das águas é o Fabrício, que vai fazer por nós. E a palestra, que será A Luz do Mundo, é a Luciana Macedo Campos que fará para nós, que está aqui. A Luciana, né, que olha, traz uma mensagem muito boa. E a gente já está agradecendo com muito carinho. E no final, a oração final e dos trabalhos e o encerramento será a Angelina Giangiacomo, ou seja, a direção toda trabalhando, hein? Tá bom? E lembrando que no final hoje, nós vamos sortear 4 livros para vocês, tá? Para o público. E eu peço para os trabalhadores aguardarem um pouquinho ao final, que a gente precisa dar um recadinho para vocês, tá bom? Então, vamos começar os nossos trabalhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo A Quem Muito Foi Dado, muito será... Espera um minutinho. Muitos chamados e poucos os escolhidos, a quem muito foi dado, muito será pedido, itens 10 e 11. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: Logo, também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, irmão José, Jesus. Nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria. Conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão. Foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer de modo como ele o fez. Obrigada. E assim
Vamos fechar os nossos olhos e mentalizar a figura de Jesus, equilibrando assim nossa aura, sintonizando-nos com o plano maior e pedimos: Senhor, dá-nos a tua inspiração no trabalho dessa tarde, para que possamos assimilar e colocar em prática no nosso dia a dia. Que a nossa palestrante de hoje, a Luciana, que as palavras dela possam tocar, calar fundo em nossos corações. Que nós consigamos sair daqui melhor do que adentramos. Que Jesus nos abençoe e que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, amados irmãos. Que a doce e suave paz do Cristo Jesus possa nos envolver a todos e orientar as minhas palavras. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus, o mestre por excelência, estava mais uma vez discutindo com os fariseus, forte, potente, diz e se impõe que ele é a luz do mundo, que quem o segue não conheceria as trevas. Ele estava dizendo a todos nós, aos nossos corações sequiosos desse amor que ele veio nos trazer, que ainda que sejam os problemas e as circunstâncias difíceis da nossa existência, que ele lá estaria como luz a iluminar os nossos caminhos, a aclarar as nossas mentes, os nossos sentimentos mais íntimos e profundos. E nessa data, amados irmãos, em que todos os anos nós comemoramos o Natal, o natalício de Jesus, em que se convencionou a comemoração no dia 24 para o dia 25, porque faz parte das convenções humanas onde nós vivemos e estagiamos, anotar e comemorar determinadas datas. Mas independentemente se o nascimento se deu ou não nesse dia, nós sabemos que Jesus nasceu para nós. E a mensagem que ele veio trazer é tão potente, tão importante, que a data é um simples detalhe, sendo até mesmo irrelevante, porque o que vale, o que foi soerguida, foi a mensagem e a era de amor que se inaugurou com o nascimento de Jesus. E nós vemos muitas passagens nos evangelhos mencionando e ligando Jesus à luz, à imagem da luz. Nós vemos Zacarias, pai de João Batista, que era primo de Jesus e que nasceu um pouco antes de Jesus. Zacarias profetizou e disse que um anjo lhe falou que o pai estava providenciando a vinda do sol nascente na terra, nomeando Jesus, o mestre por excelência, como sol nascente. Mas, entrando no clima natalino, nós voltamos lá, naquela noite em que estava João, José, estavam caminhando para fazer o recenseamento e também fugindo de Herodes, que havia sido informado por um mago que estava próximo ao nascimento do Messias, e ele temia perder o poder que detinha, porque diziam as Escrituras que vinha o Salvador do mundo, e naquela época, Salvador, Messias, o enviado, era considerado, tido e havido como um grande conquistador. Mal sabiam aquelas criaturas que a grande conquista de Jesus seria os nossos corações e as nossas almas,
que ele não vinha como os outros dominadores sanguinolentos para triunfar em cima de um poço, de uma poça de sangue. Jesus estava vindo para conquistar o terreno sagrado das nossas almas. Esse solo, muitas vezes endurecido, a missão de Jesus era muito mais importante, mais difícil e maior do que todos os outros que o haviam precedido. E naquela noite estrelada em Belém, nós temos ali a singeleza, a vulnerabilidade de paizinhos queridos e simples. Maria estava gestando e não resistiu. Era chegado o momento, e naquela simples e humilde manjedoura, tendo como testemunha as estrelas do céu, aqueles pastores, aqueles animais singelos, e foi colocado um tecido esburacado naquele local de palha para abrigar o Cristo Jesus. E nos relata o evangelista Lucas que as legiões celestes disseram em uníssono: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E Emmanuel, no livro Coragem, psicografado pelo nosso inesquecível e sempre presente Francisco Cândido Xavier, nos relata Emmanuel que esses 3 pequeninos enunciados resumem todo o roteiro do cristianismo. Glória a Deus, porque nos ensina a consagrar, nos consagrar ao poder supremo que é Deus. O imperativo de nós acreditarmos em Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Paz na terra, nos ensinando, ou pelo menos tentando nos ensinar, a viver e conviver como irmãos, na mais pura fraternidade. E boa vontade para com os homens, já era um ensinamento dentro desse mesmo espírito de fraternidade, para que pudéssemos e possamos trabalhar uns pelos outros como irmãos. Então, esses 3 enunciados que significam e simbolizam o amor, a solidariedade e o trabalho. Toda a mensagem cristã se encerra também nesse cântico que foi entoado por essas legiões celestes quando da vinda do Cristo Jesus ao nosso planeta. E aí, como nós dizíamos, dantes eram os exércitos, as armadilhas, os flagelos, os punhais, as chuvas de lama, de lodo, a conquista sanguinolenta. Mas Jesus traz como missão, amados irmãos, ele vem armado de amor, com o coração armado de puro amor. O único instrumento, a única arma que Jesus se utilizou durante toda a sua missão foi o amor, a compreensão sobre todas as dores, sempre aberto a todas as almas. Ele não amaldiçoa, ele não condena, ele não fere, muito pelo contrário. Todas aquelas criaturas que se aproximavam de Jesus e eram desprezadas pelos poderosos da época, se cercavam pela luminosidade de Jesus. O exército de Jesus não era daqueles soldados romanos que tinham aquela armadura e sempre a espada em punho. O exército de Jesus eram os pobres, os deserdados, os ignorantes, os humildes. Esses, os estrupiados, esse era o exército de Jesus. As criaturas que o seguiam, e a doçura do mestre era tanto que ao mesmo tempo em que ele partilhava o pão na casa de Simão Pedro, ele também frequentou os banquetes publicanos. Ele não recusava ensinar, independentemente
quem fosse o público, quem estivesse à frente dele. Ele não tinha preconceito social, seja para os mais humildes ou para os mais poderosos, porque ele via em todas as criaturas espíritos de luz criados por um Deus de amor. Ele não distinguia as pessoas, da mesma forma que ele cura o cego Bartimeu, que foi esquecido pela sociedade. Ele também não fechou a porta da compreensão para Zaqueu, o rico cobrador de impostos arrependido. Porque Jesus, amados irmãos, é puro amor. E aí nós, que todos os natais, trazemos a figura doce de Jesus menino, no dia de hoje nós faremos diferente. O Jesus que nós encontraremos agora é o Jesus adulto, moço, com seus 30 anos de idade. E aí, por alguns breves segundos, nós buscamos fechar os nossos olhos para imaginar. Nós aqui sentados na casa de paz e amor em Jesus. Como se estivéssemos sozinhos nesse momento. Sentados aqui no banco do paz e amor. Sem nenhum barulho, sem ninguém para nos julgar, para nos observar. E nós sentimos se aproximar de nós a figura doce e excelsa de Jesus. Os nossos corações suplicantes que já pedirão tanto por Ele e para Ele. Hoje, na tarde de hoje, Ele nos atenderá. E apesar de sabermos que os seus pés não pisam o chão, porque como Ele mesmo disse, o seu reino não é desse mundo, nós conseguimos, como se estivéssemos ouvindo na nossa acústica espiritual, as pisadas e as pegadas do meigo nazareno, do enviado celeste, e ele se aproxima de nós. E nesse momento de uma verdadeira comoção interna, nós tentamos rememorar tudo aquilo que nós já tivemos tanta vontade de falar a Ele. Foram tantos os pedidos, Senhor Jesus. Foram tantos os momentos tormentosos, muitas vezes nós confessamos, de quase desespero, mas agora que tudo se aproxima de nós, a palavra me foge. Não consigo pronunciar palavra alguma, porque as lágrimas descem incessantemente sobre o meu rosto, a minha voz embarga. Não tenho coragem de fazer pedidos egoístas, porque lembro das crianças que estão nos hospitais sofrendo e sofrem com um sorriso no rosto. Nesse momento, Senhor Jesus, eu me recordo das mães que estão desesperadas porque falta o pão material para os filhos pequenos. Nesse momento ainda, Senhor Jesus, eu lembro dos pais de família que buscam um trabalho honrado sol a sol. E muitas vezes, nessa época do ano, foram desligados das suas empresas, dos seus trabalhos. Eu lembro ainda daquelas nações que estão em guerra, daquelas crianças sofrendo. E todo esse sofrimento me invade e eu só tenho a te dizer obrigado, Senhor Jesus, por tudo e por tanto que me proporcionaste. E aí nós paramos um pouco para falar sobre essas questões e sobre o papel fundamental e a finalidade da doutrina espírita, que é nos ajudar a acender a nossa luz interior, nos informando através das palestras, dos livros, dos cursos, nos capacitando para que possamos nos tornar criaturas melhores para nós próprios. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, o grande expoente da doutrina espírita, Cair Bar Schutel, no capítulo Sal insípido e luz mortiça,
ele diz o seguinte, que o indiferente, o fanático, o negador, o supersticioso, o maldizente, o hipócrita, aquele que não busca se engrandecer, que ele é o sal insípido que não serve para absolutamente nada, que é a luz mortiça que não ilumina. E Cair Bar Schutel, amados irmãos, ele é de uma fala contundente, por isso que eu gosto dele. Eu não sou uma pessoa de meias palavras. Eu sou de palavra e meia. E Cair Bar Schutel, então, é 4 vezes mais isso. E ele diz o seguinte, que essas pessoas... Porque eu tenho que explicar isso para vocês não falarem, é o que a Luciana falou. Porque eu sei que vocês podem me comprometer, né? Então, foi Cair Bar Schutel quem disse o seguinte, que todos esses que eu falei, eles não prestam para nada. Por isso que eu tive que fazer esse preâmbulo, para me justificar e me eximir de responsabilidade. E ele diz o seguinte, o que não auxilia os pobres, o que não ensina aos ignorantes, o que não se condói do mal alheio e não faz absolutamente nada para amenizá-lo, que essas criaturas são luz mortiça e sal insípido. E aí, em homenagem à nossa querida Dona Maria José Barata, nós vamos falar do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, o grande romancista, dramaturgo e político francês. Eu falo em homenagem a ela porque ela é uma mulher muito culta. Então, como eu sei que ela estará presente, eu capricho também para poder mexer com a minha querida amiga aqui presente. Então, esse grande romancista Victor Hugo, francês, ele é publicado em 1862, a sua obra mais conhecida, mais importante, mais relevante. E nessa obra, Os Miseráveis, ele faz uma crítica social, porque na França daquela época, depois da Batalha de Waterloo, que a França está atravessando por um período de miséria, que é próprio de épocas em que, pós-guerra, em que tem toda aquela miséria, ele retrata a história daqueles personagens maravilhosos. O personagem principal, o protagonista Jean Valjean, que foi preso porque roubou um pão para alimentar a irmã e os 7 sobrinhos que estavam com fome. E ele cumpriu uma pena de 19 anos nas galés francesas. E quando ele sai, ele tem o estigma de ser um ex-presidiário e ele não consegue trabalho, ele não consegue uma colocação profissional e é obrigado a sair momentaneamente da França, de Paris e trocar o nome. Outra personagem comovente é Fantine, uma costureira francesa que se apaixona por um homem chamado Félix. E ela fica perdidamente apaixonada e acaba engravidando desse homem, da pequena Cosette. Mas ele covardemente abandona mãe e filha. Ela não consegue mais clientes, porque ela tem o estigma de ser mãe solteira. Tenta um emprego na indústria, na empresa, que seria nos dias de hoje chamado empresa, de Jean Valjean, com outro nome, já Madeleine. Ela consegue o emprego, mas a supervisora dela, invejosa, quando descobre que ela é mãe solteira, denuncia. E ela perde o emprego. Ela já havia encaminhado Cosette, a filha, a criança, para que estalajadeiros tomassem conta da sua filha. Mas eles não tomam conta direito e exploram a criança com trabalhos infantis. E assim Fantine, pela força das circunstâncias, acaba até mesmo vendendo os próprios cabelos para poder ter dinheiro para mandar para aqueles que estavam tomando conta de sua filha. E assim, amados irmãos, essa obra majestosa de Victor Hugo faz uma reflexão não só apenas do ponto de vista político, social, não é essa a finalidade de eu trazer para que nós possamos refletir nessa obra, mas falar sobre a miserabilidade humana na sua mais profunda acepção.
Não apenas os miseráveis que sofrem a falta do pão material, mas os miseráveis que causam o sofrimento, os miseráveis que veem o sofrimento e não fazem absolutamente nada para amenizar ou minorar o sofrimento alheio. São essas as criaturas que Caio Barchutel se refere, para dizer que são, sim, o sal insípido e a luz mortiça. E aí nós nos perguntamos, e eu? O que tenho feito eu com a minha luz? Porque no Sermão da Montanha, quando Jesus termina as bem-aventuranças, imediatamente ele diz: vós sois a luz do mundo, assim que brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E nós nos perguntamos, o que nós temos feito com a nossa luz? Ela está brilhante? Ela está brilhando? Ela está iluminando o nosso próprio caminho e o caminho daqueles que estão conosco? Ou a minha luz se apagou na mais profunda treva, na treva da falta de compreensão, na treva da violência argumentativa, na treva de eu tentar impor o meu ponto de vista dentro da minha família, me sentindo muito forte, como um déspota, um tirano doméstico, quando na verdade eu não passo de um simples e mesquinho covarde. O que nós temos feito com a nossa luz? Porque se Jesus nos disse no Sermão da Montanha, vós sois a luz do mundo, é porque ele estava nos relembrando que nós somos obra e criação divina, e somos filhos da luz, e por isso mesmo somos luz, e luz serve, amados irmãos, para iluminar. E aí, nós voltamos ao nosso encontro. Porque quando nós estamos apaixonados, o coração... Quando nós falamos, nossa, aquela pessoa vai cruzar... Não vou falar, pode pôr paz e amor aqui como... Pode, é sagrado. Vai cruzar a porta ali, o meu a pessoa nem apareceu, não vi nem o cabelo e meu coração já está batendo. Né? Parece um cavalo cavalgando. E quando a criança vai ganhar o presente, vai abrir o presente, o coraçãozinho dela, é aquilo que eu pedi, papai, é aquilo que eu pedi, mamãe. Tomara que seja. E assim, todas as nossas emoções, quando um filho nasce, que emoção. Quando nós olhamos aquela criança, aquela criatura, ou quando nós ouvimos pela primeira vez mamãe, papai, ainda que o filho não seja biológico, seja filho do coração, da alma da criatura, espíritos que se comprometeram, olha, vai que eu irei depois para te encontrar. Todos esses encontros fazem o nosso coração bater, não é? E esse que nós estávamos propondo, com Jesus, o nosso coração bate também? Muito. E aí eu pergunto assim, novamente, e a pergunta é retórica: o que você falaria com ele, se você tivesse a oportunidade? Que nós possamos refletir sobre isso. O que eu diria a ele? O que seria tão importante? Porque nós tratamos às vezes de coisas tão mesquinhas na nossa vida. Não dá para falar do vizinho com ele. Não dá para falar de um colega de trabalho que eu estou tendo problema. Até dá, mas talvez não fosse o ideal. Porque eu tenho alguns minutos para conversar com ele. Eu não quero perder tempo. Eu tenho que falar o que é mais importante para mim. E o que é? Então, que nós possamos refletir. Se nós tivéssemos a possibilidade de encontrar Jesus, o que eu diria a ele? E aí, nós encerramos a nossa fala, retornando ao Jesus menino, deitado na manjedoura. E aí, naquele simbolismo
que a humanidade criou em torno dessa data tão festiva. Porque nós, Senhor Jesus, na nossa pequenez, porque ainda somos aprendizes do teu amor, porque ainda somos verdadeiras crianças espirituais, nós te preparamos uma árvore singela para te recordar. E colocamos uma estrela dourada brilhante em cima da árvore para lembrar a mesma estrela que guiou os reis magos em Belém de Judá. E aí eu vou deixar-te algo escrito num papel ao lado da tua manjedoura, para que um dia, porque o dia virá, tu possas ler aquilo que eu te escrevi. Então, amados irmãos, que a nossa noite de Natal seja muito feliz com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, ou com quem quer que seja, ainda que estejamos sozinhos materialmente, mas cercados de amor espiritual. Que nós possamos te recordar, Senhor Jesus, porque nós tivemos 2 grandes oportunidades. A Luciana nos convidou a irmos ao teu encontro, tu adulto, para conversar contigo. E ela foi mais longe. Ela também nos pediu para que escrevêssemos um bilhete e deixássemos aos pés do berço, da manjedoura de Jesus menino. Então, amados irmãos, que possamos aproveitar a nossa noite de Natal e que seja Natal todos os dias da nossa vida. Que nós não esperemos apenas o dia 24 para o dia 25, mas que possamos comemorar a vinda de Jesus todos os dias da nossa existência. E que Ele, na sua doce e suave paz, com o seu olhar que nos faz estremecer as almas, possa continuar como tem sido, caminhando conosco, ombro a ombro, lado a lado, porque Ele prometeu caminhar conosco, e Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, e é a Ti, Senhor Jesus, que nós seguimos, e que Ele nos abençoe. Nós vamos agora agradecendo a Luciana por esta palestra tão inspiradora, por essas palavras que tocaram nosso coração, nos inspirando para a noite de Natal, mas não somente para isso, para que vivamos uma vida com Jesus. Uma vida em que a cada momento passemos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, pelos filtros dos ensinamentos do nosso Mestre, aquele a quem devemos seguir todos os dias, em pensamentos, palavras e principalmente em atitudes. E agora nós somos envolvidos por todo este amor que nos invadiu, por essa luz que aqui se fez, muito antes de aqui chegarmos, com todos os nossos mentores espirituais da nossa casa de paz e amor. Então, eu quero convidar a todos a fechar os olhos. Vamos agora nos conectar com o nosso coração, com o mais íntimo que está dentro de nós. O que é que nós viemos aqui buscar? O que nos aflige? O que tira a nossa paz? O que queremos para a nossa vida? O que queremos levar daqui? E vamos nos conectar com Jesus, o nosso Mestre, aproveitando esse espírito natalino, esse espírito de Natal, essas vibrações que sentimos nas ruas, em todas as casas, em todos os locais, e vamos agora conversar com Jesus. Vamos agora mostrar para Ele e conversar com Ele
tudo o que está no mais secreto do nosso coração. O que nós queremos? O que queremos pedir a Ele? Jesus, o nosso mestre, nosso inspirador, o nosso guia, Ele certamente está nos ouvindo. Certamente Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos entregar os nossos problemas nas mãos dEle. Vamos nos jogar aos seus pés e vamos nos conectar com Jesus, dar as mãos a Ele, para que caminhemos a partir de agora, sempre de mãos dadas com Jesus, e que Ele guie as nossas vidas verdadeiramente para aquilo que for o melhor para nós. Jesus nos dá o caminho para resolvermos qualquer problema, qualquer aflição e qualquer dor. Agora nós estamos hauridos desse Espírito maravilhoso que o nosso Mestre Jesus e toda esta corrente maravilhosa de amigos espirituais que aqui está, então nós vamos levar e expandir esta corrente de oração a outros locais. Vamos pensar e memorizar o nosso planeta, visto do mais alto, todo iluminado por esta luz maravilhosa, essa luz que sai do coração amoroso do nosso Mestre. Essa luz ilumina todos os cantos, ela pacifica a atmosfera terrestre, vai deixando ela mais leve, vai pacificando os conflitos da Terra. Qualquer guerra, qualquer conflito. Vai levando luz e inspiração aos líderes da Terra, para que se unam pelo progresso do nosso planeta. Não apenas o progresso material, mas principalmente o progresso espiritual. Que estes líderes se lembrem da responsabilidade que têm e sejam inspirados para atitudes melhores em prol da população do mundo. Essa luz, ela vai levando solidariedade aos locais onde a pobreza, a fome ainda predomina, dando força às pessoas e espíritos que passam por essa prova difícil e levando a solidariedade aos demais que podem estender as mãos e fazer o bem por essas criaturas. Essa luz maravilhosa chega ao nosso país, o Brasil, a pátria do Evangelho, pedindo pelo nosso povo, levando força, luz, inspiração a todos nós, aos nossos governantes, aos nossos líderes, para que todos estejam imbuídos desse espírito de responsabilidade pública, de fazer o bem pelas pessoas. Essa luz agora chega aos nossos irmãos, moradores de rua, para que sejam resgatados na sua dignidade e para que não sejam invisíveis aos nossos olhos. Se não pudermos lhes dar uma ajuda material, que ao menos possamos lhes ouvir, dar um sorriso ou um abraço. Essa luz agora chega aos hospitais ou em qualquer lugar onde haja alguém doente, esperando pela cura de suas dores físicas. Senhor, nós pedimos a Ti, Mestre, médico de homens e de almas, que possa agora levar a cura e o alívio da dor àquele que clama por Ti e que precisa de um bálsamo. Cura as dores daquele que tanto sofre, Senhor. Também pedindo por aqueles que sofrem de outra dor, por transtornos ou distúrbios psicológicos de qualquer ordem, depressão, síndrome do pânico, qualquer desequilíbrio psicológico ou psiquiátrico, que agora seja também equilibrado, seja agora também diminuído, que a luz alcance o coração daqueles que sofrem e pedem e clamam por Ti, Mestre querido. E por fim, nós vamos orar e pedir pelos lares, que agora, nessa época de Natal,
as pessoas se unem dentro das suas casas, voltam-se para os seus parentes, para os seus amigos, para aquelas pessoas que lhes são importantes. Então nós vamos pedir, Senhor, que não somente no Natal, mas em todos os dias da nossa vida, que os lares da terra possam estar em luz e em paz. Que os conflitos sejam pacificados e equilibrados. Que as pessoas possam se enxergar umas às outras, compreender os defeitos, apreciar as qualidades, curtir os bons momentos, suportar os momentos difíceis, dando as mãos uns aos outros. É para isso que estamos aqui, para ajudarmos uns aos outros, não para julgar, para acolher as fraquezas dos outros, assim como esperamos que sejamos acolhidos nos nossos desequilíbrios e nas nossas fraquezas. Vamos orar em amor pelos lares, para que a noite de Natal possa ser, sim, um recomeço de uma vida de mais equilíbrio, de mais amor e de mais esperança e compreensão entre as pessoas. Desta maneira, queridos irmãos, uma corrente maravilhosa se fez. Sentimos esta vibração nos envolver e já estamos em equilíbrio para receber o passe que agora os nossos queridos trabalhadores do Paz e Amor, que sempre se preparam com tanto carinho e responsabilidade para estarem aqui e doarem as suas energias, vão aplicar em todos nós. Vamos prosseguir com os nossos olhos fechados, sentindo esta vibração de amor que está tão profunda aqui. E vamos imaginar uma luz, agora, branca e clara, que entra no alto da nossa cabeça, harmonizando as nossas relações com o plano espiritual, para que possamos estar sempre em contato com os nossos mentores, com o nosso mentor individual, que cuida das nossas encarnações, equilibrados. Descemos para a nossa testa, onde uma luz dourada está no nosso frontal, aliviando os nossos pensamentos, tirando os pensamentos ruins, derrotistas, limitantes, eliminando os nossos sequestros mentais e nos trazendo as inspirações que tanto precisamos para o nosso dia a dia. As verdadeiras inspirações do mais alto, que certamente vão tornar a nossa vida melhor. Descendo para a nossa garganta, onde uma luz prateada equilibra o nosso laríngeo. Os órgãos da nossa fala, a nossa laringe, a nossa faringe, vão curando e harmonizando esses órgãos, para que a nossa fala seja uma fala de amor. Que as nossas palavras sejam verdadeiramente de luz, iluminem a todos que estão à nossa volta, tragam paz e sal à terra e a todos à nossa volta. Descendo para o nosso cardíaco, no nosso coração, onde uma luz rosada equilibra o centro das nossas emoções. Que possamos ali, meus irmãos, estar com as nossas emoções equilibradas, perdoar mais, vibrar em amor a todos à nossa volta, onde quer que estejamos, nos nossos lares, no nosso trabalho, com os nossos amigos, onde quer que nós estejamos. Chegando no nosso gástrico, nos nossos órgãos digestivos, no nosso estômago, no nosso intestino, fígado, baço. Que uma luz verde possa equilibrar esses nossos órgãos. Que nós possamos digerir melhor aquilo que acontece conosco. Digerir melhor as nossas frustrações. Quando aquilo que esperamos não é atendido, mas que saibamos sempre compreender
que se estamos em Jesus e acreditamos nele, o melhor sempre nos acontece. Chegando no nosso genésico, nos nossos órgãos reprodutores, no nosso aparelho urinário excretor, que nós possamos ter também essa energia de vida harmonizada, equilibrada, essa energia tão importante que temos em nós, essa energia criadora de vida, que ela possa estar sempre, sempre em equilíbrio com o mais alto e com o cosmos. E finalmente nós chegamos ao nosso básico, na base da nossa coluna, nesse centro de força que nos liga à Terra e nos dá a vitalidade que precisamos para estar de pé, firmes e continuarmos caminhando rumo à nossa evolução espiritual. Também agora, finalmente, nos unindo numa corrente com os nossos irmãos espirituais, ligados à natureza, os químicos, os biólogos, para poder fluidificar as nossas águas, levando o remédio que tanto precisamos no nosso dia a dia. E ao tomar esta água, possamos estar verdadeiramente tomando um lenitivo espiritual que nos equilibra e nos dá luz e força para seguirmos na nossa jornada diária. Queridos irmãos, estamos assim equilibrados, em paz, sentindo o nosso coração vibrar. E agradecidos que estamos, nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje com a nossa oração de encerramento. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, nós agradecemos por essa tarde de amor, por essas luzes que adentraram o nosso coração, que trouxeram de volta para cada um de nós a esperança no Evangelho de amor e de luz do nosso querido Mestre Jesus. A Luciana nos presenteou com todas essas palavras que preencheram esses vazios da nossa alma, que vieram até nós, como essa estrela divina veio até Jesus, iluminando os caminhos, enchendo o nosso coração de amor. Muito obrigada, Jesus, por estar conosco, por acreditar em nós, por enviar para cada um de nós esses teus mensageiros de amor, que a cada ano vêm para encerrar aqui conosco, para te presentear, Mestre Jesus, com essa pequena, com essa singela homenagem, mas tão cheia de amor. Nós te agradecemos, Mestre, pela mensagem que a Luciana trouxe para nós. Muito obrigada, Luciana. Obrigada a todos esses espíritos, amigos, que estiveram aqui conosco nesta tarde, que trouxeram tantos desencarnados para que ouvissem essa mensagem de amor, para que voltassem a acreditar, para que tivessem esperança nesse amor de Jesus Cristo por cada um de nós. E por isso te agradecemos, pelo teu amor imenso, Mestre Jesus, por nunca desistir de nós. Muito obrigada, Jesus, pela tua paz, pelo teu amor e pela tua luz, por estar direcionando o nosso planeta Terra. Nós te agradecemos, Jesus. Continua conosco, Mestre, e nesse encontro que teremos logo mais, só nós e tu, onde teremos essa conversa em particular, onde poderá nos ouvir, querido Mestre. Nós iremos aguardar com uma ansiedade imensa por esse momento sublime
que vai acontecer minutos antes do teu aniversário. Muito obrigada, Jesus. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco nesta tarde, acompanhando aqui essas palavras abençoadas que a Luciana trouxe para nós. Muito obrigada a todos. E eu peço a vocês, aos trabalhadores, que continuem aqui conosco um pouquinho. E que até semana que vem nós possamos nos encontrar para esse encontro tão magnífico que é estar na casa de paz e amor, que nos recebe, que nos acolhe, nos dando essa oportunidade de nos melhorar. Muita paz a todos, muita luz e um Feliz Natal. Pessoal, vamos sortear os livros. O primeiro livro que a gente sorteia agora são Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares. Todos têm papelzinho? Pegaram o número? Todos? Oi? Quem não pegou? Não. 39. Alguém com 39? 43. 12. Poxa, tá difícil, né? 19. Não? De luz, paz e amor em Jesus.